Salve, salve, morceguetes, morcegotes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego, mais um dia com leitura e discussão com a conquista do pão, hoje aqui adaptando ainda aquele cenário da sala, vocês sabem como que é, né, quando a gente vem pra sala a gente fica sempre, cada dia de um jeito, né, é porque realmente, enfim, só coisas assim, só é isso, mudança de cenário. Hoje a gente vem de novo para continuar com a leitura e discussão do livro A Conquista do Pão, do Kropotkin, pela Biblioteca Terra Livre, que, como vocês podem conferir aí na descrição, tem o link do site deles para vocês adquirirem o livro físico e também tem o link do nosso Drive caso você queira adquirir o PDF, tá bom? Então tem essas duas possibilidades. A gente está voltando aqui para discutir agora a questão do trabalho, né? Nesse final sobre luxo, a gente falou um pouco sobre cultura, ciência, artes, e agora a gente entra para falar sobre o trabalho. Para você não perder nada, sempre que tiver live, sempre que tiver coisa, além de, né, seguir a gente aqui, ativar as notificações, segue a gente nas redes sociais, onde a gente sempre avisa, porque às vezes gravações, como a de hoje, no caso, está acontecendo ao final do dia, então geralmente o aviso vem de última hora, né? Eu não deixo muita coisa programada, porque vocês sabem que às vezes muda minha semana, eu tenho que postar em dias diferentes, por aí vai. Tá bom? Beleza? Além disso, lembrar que tem cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto em todo e qualquer produto, e que tem meu livro lá na Editora Terra Sem Amos, Por uma Implosão da Sociologia. Beleza? Quiser ler mais coisa nossa, a gente publica aqui na revista Clio Operária, e você pode fortalecer esse projeto através do Pix, podcastmorcego.gmail.com, ou pelo Apoia-se, apoia.se/Caverna Morcego. Beleza, da hora, legal demais, mas vamos para a nossa leitura, que é o que é importante para hoje. Aí, ó, hoje já veio direto já no nosso quadro, no quadro que a gente gosta, para trocar uma ideia então sobre o trabalho agradável. Não sei muito bem por onde o Kropotkin vai com isso, mas se vocês separarem muito do que a gente está discutindo aqui, não só com esse livro, mas até com livros anteriores, é também essa questão da mudança do trabalho enquanto trabalho no sistema capitalista e tal, que eu acho que é uma das coisas fundamentais quando a gente for falar sobre liberdade e alienação, mas isso é um papo para outro trabalho, para outra leitura, né, para um outro momento. Então, vamos lá. O trabalho agradável. Começa então Kropotkin esse capítulo. Quando os socialistas afirmam que uma sociedade livre do capital tornaria o trabalho agradável e eliminaria todo o trabalho enfadonho e doentio, riem na cara deles. E, no entanto, ainda hoje podemos ver um progresso notável nessa direção e onde quer que esse progresso tenha ocorrido, os patrões podem se felicitar pela economia de força conseguida dessa forma. Obviamente, a fábrica poderia ser tão saudável e agradável quanto um laboratório de ciências, e não é menos óbvio que haveria todas as vantagens em fazê-lo. Em uma fábrica espaçosa e bem ventilada, o trabalho é melhor. Pequenas melhorias podem ser facilmente aplicadas, cada uma delas economizando tempo e mão de obra. Então, ele já fala de pequenas melhorias que poderiam ser feitas ali, né, em qualquer momento. E, se a maioria das fábricas continua sendo os lugares infectados e insalubres que concebemos, é porque o trabalhador não é considerado na organização das fábricas e porque o mais absurdo desperdício de força humana é sua principal característica. Então, o trabalhador não entendido enquanto, né, alguém, uma parte considerável, né, ele sempre colocado nesse status de pessoa menor, de pessoa de menor valor e coisa do tipo, não está no centro desse processo, né? Eu acho que é interessante isso quando a gente discute, por exemplo, o controle por parte dos próprios trabalhadores da questão, né? Como, por exemplo, uma das reivindicações dentro da luta por metrô e trem com tarifa zero, do Estado e tal. Uma dessas discussões é isso, né? Porém, já encontramos aqui e ali, como raríssimas exceções, algumas fábricas tão bem equipadas que seria um verdadeiro prazer trabalhar ali, se o trabalho não durasse mais de 4 ou 5 horas por dia. Claro, e se todos tivessem a felicidade de variá-lo de acordo com seus gostos. E aí entram duas coisas interessantes, né? A primeira coisa, ainda hoje a gente trabalha 8 horas por dia, está numa luta aí pela redução da escala da jornada de trabalho. A gente sabe que vai ser difícil, mas lá em 1892 estavam se falando sobre o ideal seria trabalhar 4, 5 horas por dia e se você tivesse a facilidade de variar de acordo com o seu gosto, né? Então, fábricas ou negócios ou, enfim, lugares de trabalho, enfim, não estou trabalhando ainda com a definição disso, é, poderiam ser organizados conforme aquilo que a gente enxerga de sociedade, conforme aquilo que a gente quer, conforme aquilo que a gente pensa, enfim, uma mudança de como hoje são feitas essas empresas, né? Há uma fábrica, infelizmente dedicada às máquinas de guerra, que não deixa a desejar em termos de organização sanitária e inteligente.
Ocupa 15 acres ingleses de terreno, 15 dos quais estão com cobertura de vidro. O pavimento de tijolos refratários é tão limpo quanto o de uma casa de mineiro, e o telhado de vidro é cuidadosamente limpo por um grupo de trabalhadores que não fazem outra coisa. Lingotes de aço pesando até 20 toneladas são forjados ali, e quando alguém fica a 30 passos de uma imensa fornalha cujas chamas têm uma temperatura de mais de 1000 graus, pode-se adivinhar a presença apenas quando a enorme boca de fogão solta um monstro de aço. E esse monstro é operado por apenas 3 ou 4 operários, que abrem, ora aqui, ora colar, uma torneira, fazendo com que imensos guindastes se movam pela pressão de água nos tubos. Estamos preparados para ouvir o barulho ensurdecedor das marretas. Descobrimos que não há marretas. Os imensos canhões de 100 toneladas e os machados dos transatlânticos são forjados com pressão hidráulica. E o operário se limita a girar uma torneira para comprimir o aço prensado, ao invés de forjá-lo, o que dá um metal muito mais homogêneo, sem quebras, independente da espessura da peça. Espera-se ouvir gritos infernais, e em vez disso, eles parecem máquinas que cortam massas de aço de 10 metros de comprimento, sem fazer mais barulho do que o necessário para cortar um queijo. E quando expressamos nossa admiração pelo engenheiro que nos acompanhou, ele nos respondeu: Mas é uma simples questão de economia. Essa máquina que projeta o aço já nos serviu por 42 anos. Não teria servido 10 anos se suas partes, mais ajustadas ou mais fracas, coligissem, rangessem e gritassem a cada movimento da superfície. Altos fornos? Mas seria um gasto desnecessário deixar o calor escapar em vez de usá-lo. Por que grelhar as fundições se o calor perdido por radiação representa toneladas de carvão? Os bate-estacas que faziam os edifícios tremerem por 5 léguas ao redor, ainda um desperdício. Forjamos melhor por pressão do que por choque. Isso custa menos. Há menos perda. O espaço atribuído a cada bancada, a clareza da fábrica, a sua limpeza, tudo é uma simples questão de economia. Você trabalha melhor quando pode ver claramente e sem superlotação. É verdade, acrescentou ele, que éramos muito apertados antes de virmos para cá. O terreno é terrivelmente caro perto das grandes cidades. Os proprietários são tão vorazes. E é o mesmo para as minas, né? Quer seja por Zola ou pelos jornais, sabemos o que é a mina hoje. A mina do futuro será bem ventilada, com uma temperatura tão perfeitamente regulada como a de uma câmara de trabalho. Sem cavalos condenados a morrer no subsolo, a tração subterrânea sendo feita por cabo automotor colocado em movimento desde a boca do poço, os ventiladores estarão sempre ligados e nunca haverá nenhuma explosão. E esta mina não é um sonho, já podemos vê-las na Inglaterra. Eu desci até uma. Aqui, novamente, esse arranjo é uma simples questão de economia. A mina de que falamos, apesar de sua imensa profundidade de 430 metros, fornece 1.000 toneladas de carvão por dia, com apenas 200 trabalhadores. Ou seja, 5 toneladas por dia por trabalhador, enquanto a média, para os 2.000 postos da Inglaterra, é de apenas 300 toneladas por ano por trabalhador. E óbvio, né? É, agora a gente tem que pensar isso à luz de uma perspectiva entre algo ecológico e ecossocialista, né? Ou do leninismo ecológico, enfim, fica isso daí. Se necessário, poderíamos multiplicar os exemplos, mostrando que, para a organização material, o sonho de Fourier não era de forma alguma uma utopia. Mas esse assunto já foi coberto com frequência em jornais socialistas e a opinião foi formada. A fábrica, a oficina, a mina podem ser tão saudáveis, tão bonitas quanto os melhores laboratórios das universidades modernas, e quanto melhor estiverem organizadas a esse respeito, mais produtivo será o trabalho humano. Bem, podemos duvidar que numa sociedade de iguais, onde os braços não serão forçados a vender sem hipótese alguma, o trabalho se tornará realmente um prazer, um entretenimento. O trabalho repugnante ou insalubre terá que desaparecer, pois é evidente que nessas condições é prejudicial para toda a sociedade. Os escravos poderão se libertar. O homem livre criará as novas condições para um trabalho agradável e infinitamente mais produtivo. As exceções de hoje serão a regra amanhã. O mesmo acontecerá com o trabalho doméstico, que hoje a sociedade lança sobre o bode expiatório da humanidade, as mulheres. É interessante, né? Porque é muito da discussão que a gente faz, por exemplo, sobre um comunismo de luxo automatizado, né? Embora, enfim, a gente possa discutir isso, mas de que certas questões, certos trabalhos que já podem ser substituídos, realmente, né? É uma questão justamente da gente conseguir diminuir o tanto que a gente trabalha e conseguir ver o ócio e a criatividade, enfim, entra nessa discussão, mas também esses trabalhos que, assim, ninguém aguenta mais, né? Um dos grandes debates que está surgindo dentro dessa categoria de estudo, né? Pelo menos uma das coisas que eu andei lendo, assim. Enfim, vou deixar ele falar mais, ainda tô. Aí ele divide, né? E entra na parte 2.
Uma sociedade regenerada pela revolução poderá acabar com a escravidão doméstica. Esta última forma de escravidão, talvez a mais tenaz, porque é também a mais antiga, só que não o fará de maneira que os falansterianos sonharam, nem da maneira que os comunistas autoritários uma vez imaginaram. O falanstério é repugnante por milhões de seres humanos. O homem menos expansivo certamente sente a necessidade de reunir-se com seus companheiros para um trabalho comum, ainda mais atraente quanto maior for a consciência de fazer parte de um todo. Mas este não é o caso do tempo livre dedicado para o descanso e a privacidade. O falanstério e o mesmo o familistério não levam isso em consideração, ou então tentam responder a essas necessidades com agrupamentos artificiais. O falanstério, que na realidade é apenas um grande hotel, pode agradar a alguns ou mesmo a todos em certas épocas da vida, mas as grandes massas preferem a vida familiar do futuro, claro. Ela prefere o apartamento isolado e os normandos, e anglo-saxões preferem a casinha de 4, 6 ou 8 cômodos, onde podem viver separadamente com a família ou na companhia de amigos. O falanstério, que tem às vezes sua razão de ser, se tornaria odioso se fosse a regra geral. O isolamento, alternado com horas passadas na cidade, é a regra da natureza humana. Portanto, uma das maiores torturas na prisão é a impossibilidade de se isolar, assim como o confinamento solitário se transforma em tortura quando não se alterna com os horários da vida social. Olha, marcando aqui, interessante, interessante. É, pensando, família, pensando. Só para explicar até para vocês, né? Hoje eu assisti o Soundtrack to a Coup d'État, né? O trilha sonora para um golpe de Estado. E a minha cabeça tá ainda meio deslocada, assim, né? Porque, cara, é muito louco. Eu terminei o The Center of Self, que é a série do Adam Curtis, que a gente tava vendo em live, não deu para continuar o projeto. Aí eu peguei para ler o Maurício Strattenberg, ele falou justamente sobre publicidade e marketing, que foi esse último episódio do Center of Self, né? Documentário O Século do Eu, O Século do Ego, O Século do Indivíduo. Enfim, qualquer dessas formas vocês acham o documentário no YouTube, inclusive. Aí eu li o Ladislau, ele falou um pouco sobre a questão cultural, aí eu li o Guerreiro Ramos, né, o Negro Soul, também falando um pouco sobre isso. Enfim, e as coisas começaram a conjecturar. Eu fui assistir o documentário do Patrício Lumumba, né? Esse daí, é, como que é o nome? Trilha sonora por um golpe de Estado. E as coisas estão se encaixando, sabe? É muito louco, muito louco. Recomendo, inclusive, juntar essas coisas, ficou uma brisa bem da hora. Quanto às considerações econômicas, que às vezes se argumentam a favor do falanstério, é a economia do dono da mercadoria. A grande economia, a única razoável, é tornar a vida agradável para todos, porque o homem feliz com a sua vida produz infinitamente mais do que aquele que amaldiçoa os que o rodeiam. Aí tem uma nota da edição falando sobre o cristianismo, os comunistas de Anama, que cada um tem sua própria casa, fala sobre a loja da comuna e fala sobre a viagem à Icária, livro do socialista Etienne Cabet, sobre uma cidade utópica, tá? Então aí ele dá esse exemplo de uma cidade utópica que faz essa relação entre momentos de silêncio e momentos juntos. Outros socialistas repudiam o falanstério, mas quando questionados sobre como o trabalho doméstico poderia ser organizado, eles respondem: cada um fará o seu próprio trabalho. Minha mulher faz bem o de casa, as burguesas farão o mesmo. E se é um burguês personificando um socialista que fala de girar a sua esposa como um sorriso engraçado? Na verdade, minha querida, que você ficaria bem sem empregada doméstica em uma cidade socialista? Você faria o mesmo que a esposa do nosso bom amigo Pablo, do carpinteiro Juan, que você conhece? Ao que a mulher responde com um sorriso agridoce e um claro querido, dizendo a si mesmo que, felizmente, isso não vai acontecer tão cedo. Serva ou esposa é agora e sempre com a mulher que o homem conta para cuidar dos afazeres domésticos. Então ele pontua essa questão, né? E aí parece que ele está falando, eu não sei o que é o falanstério, vou dar uma pesquisada agora, mas parece que ele está falando sobre uma vida comunitária, né? Em que você torna tudo comunitário ao invés de fazer essa separação no núcleo familiar, né? Parece que ele está falando um pouco sobre essa relação entre espaço coletivo, espaço individual. O falanstério vem do Fourier, né, que é uma organização comunitária concebida como uma realização plena da natureza humana. E aí ele está tentando, então, dialogar com isso, mas fazendo uma crítica também, né? Interessante. Mas as mulheres também estão reivindicando, finalmente, sua parte na emancipação da humanidade. Ela não quer ser a besta de carga da casa. É o suficiente que ela tenha que dar tantos anos de sua vida para criar seus filhos. Ela não quer mais ser a cozinheira, a consertadora, a varredora da casa. E as mulheres americanas, assumindo a liderança nesse trabalho de defesa de direitos,
E há uma reclamação geral dos Estados Unidos sobre a falta de mulheres que se dedicam ao trabalho doméstico. A senhora prefere arte, política, literatura ou salão de jogos. O trabalhador faz o mesmo, e não há mais empregadas domésticas. Existem poucas meninas e mulheres nos Estados Unidos que concordam em aceitar a escravidão do avental. E aí a gente sabe de como funcionou, pelo menos em certos lugares, né, a relação com a população negra, durante certo momento, porque aí também já está muito perto da segregação mais aberta, né. E a solução surge, ditada pela própria vida, obviamente muito simples. É a máquina que se encarrega de 3/4 dos cuidados domésticos. Você lustra os sapatos e sabe como esse trabalho é ridículo. Esfregar um sapato 20 ou 30 vezes com uma escova, o que poderia ser mais estúpido? É preciso de 1/10 da população da Europa para se vender em troca de um palete e de comida insuficiente para fazer esse serviço embrutecedor. É necessário que a mulher considere a si mesma escrava, para que dezenas de milhões de braços continuem a praticar todas as manhãs tal operação. No entanto, os cabeleireiros já possuem máquinas para escovar cabelos lisos e crespos? Não foi fácil aplicar o mesmo princípio à outra extremidade? Foi o que fizemos. Hoje, a máquina de ilustrar é de uso geral em grandes hotéis americanos e europeus. Também está se espalhando fora dos hotéis. Nas grandes escolas da Inglaterra, divididas em diferentes seções, cada uma acomodando de 50 a 200 alunos, foi considerado mais simples ter um único estabelecimento que escova os 1.000 pares de sapatos todas as manhãs. Isso elimina a necessidade de manter uma centena de empregadas especialmente designadas para esta operação estúpida. O estabelecimento retira os sapatos à noite e devolve-os em casa pela manhã, encerados à máquina. Lave os pratos, onde haverá dona de casa que não tenha horror daquele trabalho longo e sujo ao mesmo tempo, e ainda mais, frequentemente, feito à mão, apenas porque o trabalho da escrava doméstica não conta. Na América, encontramos algo melhor. Já existem várias cidades para onde a água quente é enviada para as casas, tal como a água fria para nós. Nessas condições, o problema era muito simples e uma mulher, a senhora Corkane, resolveu. Sua máquina lava 20 dúzias de prato, enxuga-os e seca-os em menos de 3 minutos. Uma fábrica em Illinois fabrica essas máquinas que são vendidas por preços acessíveis para famílias comuns. Enquanto as pequenas famílias, eles enviarão seus pratos para o estabelecimento, assim como seus sapatos. É até provável que as duas funções, escovar e lavar, sejam feitas pela mesma empresa. Limpar as facas, esfolar a pele lavando a roupa e torcer as mãos ao tirar a água delas. Varrer o chão ou escovar os tapetes, levantando nuvens de poeira, que então deverão ser removidas com grande dificuldade dos lugares onde irá pousar. Tudo isso ainda é feito porque a mulher ainda é escrava, mas isso começa a desaparecer. Todas essas funções sendo feitas infinitamente melhor com a máquina. A máquina, de todos os tipos, encontrará o seu caminho para o lar, com a distribuição de força no lar, permitindo que todos sejam postos em movimento, sem despender o menor esforço muscular. Interessante a perspectiva dele, né? Bem diferente do que eu esperava ler dele. Não sei porquê. Não tanto pela questão da mulher, mas mais pela questão das máquinas, né? Você estava falando das máquinas, 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 máquinas. As máquinas custam muito pouco e se ainda pagamos muito caro por elas, é porque não são de uso geral. E principalmente porque uma taxa exorbitante de 75% é cobrada pelos senhores que especulam sobre o solo, sobre a matéria-prima, sobre a manufatura, sobre a venda, sobre a licença, sobre o imposto e assim por diante, já que todos querem ostentar suas riquezas. Mas a pequena máquina doméstica não é a última palavra para a emancipação do trabalho doméstico. A família sai do seu isolamento atual, une forças contra as famílias, para fazerem juntos o que hoje é feito separadamente. E aí esse é o sentido que está sendo dado, né? E ainda até para pensar nas, por exemplo, cozinhas e escolas coletivas dos Panteras Negras, né? Uma forma de reorganizar a sociedade e ainda gerar emprego e coisa do tipo. É, enfim, né, tem todas as questões para serem pensadas, mas refletindo, jogando alto aqui os pontos positivos, né? Interessante. Na verdade, o futuro não é ter uma máquina de escovar, outra para lavar os pratos, uma terceira para lavar roupa e assim por diante. O futuro está no aquecedor comum, que envia o calor para todos os cômodos de um bairro e dispensa o acendimento de fogueiras. Isso já está sendo feito em algumas cidades americanas. Uma grande lareira envia água quente para todas as casas, para todos os quartos. A água circula em canos e para regular a temperatura basta abrir uma torneira. E se você também quiser ter um fogo aceso em uma determinada sala, podemos acender um gás especial de aquecimento enviado de um tanque central. Todo aquele serviço imenso de limpar as chaminés e manter o fogo. A mulher sabe quanto tempo demora? Vai desaparecendo. A vela, a lamparina e até o gás tiveram seu dia. Existem cidades inteiras onde tudo que você precisa fazer é apertar um botão para que a luz se apague, e de modo geral, é uma simples questão de economia e de conhecimento, entregar-se ao luxo de uma lâmpada elétrica.
Por fim, já se fala, ainda na América, em formar empresas para eliminar quase todo o trabalho doméstico. Bastaria criar serviços de limpeza para cada bloco de casas. Uma carruagem vinha para levar para casa as cestas de sapatos para engraxar, pratos para limpar, roupas para lavar, pequenas coisas para remendar, se valesse a pena, os tapetes para escovar, e na manhã seguinte trariam tudo de volta tudo pronto e bem limpado. Poucas horas depois, seu cafés quentes e ovos perfeitamente cozidos aparecerão nas suas mesas. E aí você já começa a colocar, né, que ele integra então a relação, né? Uns limpam, outros alimentam, enfim, tem muito que se pensar em torno disso, né? Porque eu acho que são muitas relevâncias que a gente pode pensar, principalmente a nível cada vez mais focado nas comunidades. Mas a gente tem uma coisa interessante aqui, né? Tem uma perspectiva bem interessante. De fato, entre meio-dia e 2 horas, certamente há mais de 20 milhões de americanos, e tanto ingleses que comem rosbife ou carneiro, porco cozido, batatas assadas e os vegetais da estação. Isso é, no mínimo, 8 milhões de fogueiras queimando por 2 ou 3 horas para assar essa carne e cozinhar esses vegetais. 8 milhões de mulheres gastam seu tempo preparando essa refeição que não pode consistir em mais de 10 pratos diferentes. 50 fornos acesos, quando apenas um seria o bastante, escreveu uma americana. Que famílias com seus filhos comam nas casas, em suas mesas, se quiserem. Mas, pense por si mesmo, por que deveriam aquelas 50 mulheres gastar a manhã inteira para preparar alguns poucos copos de café e uma simples refeição? Porque aqueles 50 fornos, quando duas pessoas em um único forno, seriam suficientes para cozinhar todos aqueles pedaços de carne e todos aqueles vegetais? Que escolham as pessoas do paladar delicado seu próprio rosbife ou cordeiro. E aí entra uma questão, né, que marca a América Latina, que são as refeições comunitárias. E que é um dos pontos onde a gente coloca, né, que a pandemia, por exemplo, afetou a gente bastante, que foi no corte desses laços. E querendo ou não, a alimentação desses espaços de resgate, né? Para quem acompanhou aí um pouco do que foi feito no meu último texto, que eu falo sobre a Feira Nacional da Reforma Agrária, é isso que o MST está se propondo a tratar, né? A alimentação saudável, mas a alimentação de todo mundo. E aí entra o ponto, né? Talvez seja, inclusive, um espaço de enfrentamento com essa individualidade do neoliberalismo, né? Realmente, começar a coletivizar as coisas, os processos, enfim, não sei. É algo prático que trouxesse também essa sensação, também trouxesse essa subjetividade, para que a gente conseguisse trazer isso, né, como movimento socioeconômico, político, cultural, enfim, alguma brisa assim. Que tempere os legumes ao seu gosto, se preferir este ou aquele molho, mas que só disponham de uma ampla cozinha e de um único forno, que organize lindamente o quanto você for capaz. Por que o trabalho doméstico da mulher nunca foi considerado? Por que em cada família há a mãe e 3 ou 4 empregadas domésticas obrigadas a dedicar todo o seu tempo ao negócio da cozinha? Porque mesmo aqueles que querem a libertação da humanidade não compreenderam a mulher em seu sonho de emancipação e consideram indigno de sua elevada dignidade masculina pensar nestes negócios da cozinha, que descarregam sobre os escombros do grande bode expiatório, a mulher. E é isso, né? Mais de 100 anos, né? Quase 150 anos desse texto, e a situação é muito da mesma, né? Eu assisto muito, para quem acompanha as brisas que eu falo, assim, mas é principalmente a galera mais próxima que sabe disso, né? Mas eu assisto vários vídeos, assim, eh, desses que bombam, né? Então, tipo, estoura o balão, ou faça tal coisa e tal, não sei o quê. E é muito engraçado ver essas perguntas, por exemplo, sobre alimentação, sobre o dia a dia, e as respostas que são dadas. Enfim, bem interessante. Emancipar a mulher não significa abrir-lhe as portas da universidade, do bar e do parlamento. A mulher emancipada sempre vai jogar o trabalho doméstico para outra mulher. Emancipar as mulheres é libertá-las do trabalho entorpecente da cozinha e da lavanderia. É organizar-se de maneira a permitir-lhe alimentar e criar os filhos, se assim o quiser, ao mesmo tempo em que dispõe do tempo de lazer suficiente para participar da vida social. Então é realmente, né, essa ideia de retirar essa situação é, e eu acho interessante, né, porque fala, né, quando abre as portas para a universidade, para o bar, ou para o parlamento, ou seja, quando você coloca algumas pessoas para cima na cadeia capitalista e da estrutura de poder, você ainda mantém essa escala em outra dimensão, né? Se você ler, por exemplo, Andai, mas a Silvia Federici fala muito sobre isso também, a própria Angela Davis, fala sobre o momento que a classe média branca das mulheres começa a subir, principalmente por causa de universidade e parlamento, e o número de imigrantes mulheres que são trazidas de fora, principalmente
em esquemas que envolvem corrupção, tráfico humano e coisa do tipo para essas mulheres trabalharem aqui, trabalharem lá no centro do capital, né? Mas isso é uma coisa que é bem observável já no Brasil, então também tem essa dimensão. Interessante. Vai acontecer, tal como dissemos. As coisas já começam a melhorar. Apenas vamos entender que uma revolução que se embriaga com as belas palavras de liberdade, igualdade e solidariedade não será uma revolução se manter a escravidão no lar. Metade da humanidade, sujeita à escravidão da lareira da cozinha, ainda teria que se revoltar contra a outra metade. E eu acho engraçado esse movimento, toda vez que a gente volta, de que a gente percebe, e aí eu vou trazer algumas especulações aqui, só para a gente também trazer um pouco mais de episódio. Eu li bastante, falei pouco, né? Mas de que essa questão da própria identidade, ela é marcada por coisas muito objetivas na sociedade, né? Então, se a gente for falar sobre raça, sobre gênero, a gente entende que existe uma construção é, da nossa subjetividade em relação a isso, né? Mas é louco como o dia a dia serve para a gente incorporar e aceitar essa situação. E aí, por isso que a forma do Estado, ela realmente parece uma opressão, parece um controle, parece, porque ela acaba sendo, porque ele tem que adequar a gente de algum jeito, seja pela educação, seja pela ciência, seja pela tecnologia, seja através de poder armado, né? Seja, mas sempre tentando adequar e tentando corrigir o que o próprio sistema vai entendendo como certo a ser feito, né? Mas eu achei engraçado essa marcação, né? Então, a pauta das mulheres está colocada aí. Assim como eu estava vendo o Patrice Lumumba, estava vendo o Nkrumah, Malcolm X, e a luta das mulheres também está presente, mas também a luta, né, da afirmação de um africanismo, afirmação de um poder dos povos da América Latina, né? É, fugindo um pouco, e embora houvesse um certo nacionalismo, mas constituindo uma sociedade daqueles que são oprimidos, né? O que me faz pensar novamente na situação da própria Constituição haitiana, que eu tive a honra de ver o camarada Douglas Barros falando sobre isso, né? Eu estudei isso daí em 2021 e aí eu vi ele falando no evento da Boitempo, fiquei bem feliz com isso, né? Mas justamente de uma afirmação de que pós-revolução, todo mundo que é haitiano é negro. Então, você, uma família que nasceu aqui, uma criança que nasceu aqui, ou um marido, uma mulher que lutou com a gente na grande Revolução Haitiana vai ser considerado negro. Não enquanto uma categoria realmente de, né, a gente, mas realmente para dar uma condição objetiva para aquilo lá, de tipo assim, ó, todo mundo que sobreviveu à opressão está dentro desse grande grupo aqui. É, e aí, né, voltando para trás, olhando para isso, para pensar em como reposicionar essa situação, no sentido não de tirar a própria individualidade, né, mas de forçar essa questão coletiva, de que, tipo, tudo bem, eu quero ser alguém, eu quero ser o Marcos Morcego e babá, 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 mas como que eu sou algo se a gente não é algo? Saca? Você mata a luta por encontrar esse território, esse espaço social, esse tecido que é físico, mas também é imaterial ao mesmo tempo, em certo sentido, se o meu reforço é uma questão interna e subjetiva minha comigo mesmo. Né? Eu mesmo corto o espaço dialógico, eu mesmo encerro essas coisas, eu mesmo findo como se isso fosse o fim em mim mesmo. Enfim, para quem quiser entender um pouco mais dessas brisas assim, né, vai pro Adam Curtis, vai pra esse Soundtrack of Coup d'Etat, né, trilha sonora pro golpe de Estado, que é isso, é um pouco dessas doideiras. Lê Mark Fisher, óbvio, leiam Mark Fisher, enfim, e é isso. Cara, loucura, loucura. Muita coisa pra pensar, muita coisa pra pensar. Não sei nem como eu consegui conectar as duas coisas, tá? Foi meio doideira, né? Desculpa, peço perdão. Então, a gente vem aqui agora, semana que vem, para falar sobre o livre entendimento. E aí é um capítulo um pouco maior, inclusive, deve ser um episódio só, mas aí para a gente falar melhor sobre essa questão, que é realmente uma das grandes coisas, né? Como que a gente vai se entender entre a gente? É uma das grandes dúvidas.
Mas é isso. Não esquece de apoiar o projeto, não esquece de seguir, não esquece de ir lá na Autonomia Literária, e na Editora Terra Sem Amos, e na revista Clio Operária. E é isso. É nóis. A gente se vê então na próxima semana. Vai ter episódio de podcast aí entre esse episódio e o próximo aqui de live, tá? Então olhem na Caverna do Morcego também em outras nas plataformas de áudio. E a gente se vê lá. Até mais. Um grande beijo. Tchau!